2019, o Santo Padre, o Papa Francisco, instituiu o terceiro domingo do tempo comum como domingo da Palavra de Deus, como forma de recordar a importância da Sagrada Escritura para a vida cristã e assim estimular em todas as pessoas a intimidade com a Palavra de Deus. Então é isso que o Papa quer com esse dia dedicado à Palavra de Deus. Nós aqui no Brasil temos também o mês da Bíblia, que é o mês de setembro, quarto domingo, dia da Bíblia, mas o Papa quis instituir para toda a igreja no mundo todo um domingo dedicado à Palavra de Deus. É preciso cada vez mais nós termos familiaridade com a Bíblia, estudarmos, refletirmos, avançar cada vez mais na leitura orante da Bíblia, rezar cada vez mais com a Palavra de Deus. É preciso termos cada vez mais esse apreço, essa atenção para com a Palavra de Deus. Aqui no Brasil também, a CNBB colocou como um dos pilares do trabalho da evangelização a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que deve iluminar a nossa vida cristã, a nossa vida no dia a dia, a nossa caminhada de igreja. E é importante também ressaltar, né, a ligação que existe entre a Palavra de Deus e a liturgia. Por isso que as duas mesas estão próximas, ligadas, né? A mesa do pão e a mesa da palavra. Nós então nos alimentamos destas duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Portanto, como cristãos, somos um só povo que caminha na história, fortalecido pela presença no meio de nós do Senhor, que nos fala e alimenta. O Evangelho desse domingo, Jesus convida os primeiros discípulos a integrarem a sua comunidade. Então João Batista sai de cena, digamos assim, termina a sua missão e começa a missão de Jesus, né? E o Evangelho começa justamente falando da prisão de João Batista, depois que João Batista foi preso. João Batista foi preso porque ele denunciava as coisas erradas do seu tempo. Uma das coisas foi ele dizer para Herodes: olha, não está certo você ficar com a mulher do seu irmão. E isso custou a vida de João Batista. Claro que João Batista denunciou também abuso dos grandes sobre os pequenos, muitas coisas erradas do seu tempo. Então João Batista, quer dizer, é preso aquele que incomoda, quem anuncia a verdade e a justiça, num mundo marcado pela mentira e a injustiça. E assim foi a missão de João Batista. E Jesus então vai para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Jesus vai para um lugar, para a periferia social, digamos assim. Porque a Galileia era o lugar de gente marginalizada, de gente considerada impura, de gente mal vista, desprezada. Eram os pagãos, aqueles que não eram judeus. Então Jesus vai para esse lugar social pregando o Evangelho de Deus, dando dignidade e esperança a essas pessoas, sendo luz de Deus na vida destas pessoas. E aí ele vai dizer: o tempo já se completou. Convertam-se e creiam no Evangelho. O reino de Deus está próximo.
Então Jesus, com ele, o reino de Deus se torna uma realidade. As promessas de Deus se cumprem, o tempo se completou. Quer dizer, a esperança de Israel, a esperança do povo, até que enfim se realizou. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Vai dizer Jesus na sinagoga de Nazaré, lá no Evangelho de Lucas. Então Jesus é o realizador da palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada, que se realiza, que se cumpre. São as promessas de Deus que se cumprem, que se realizam. O reino de Deus está próximo. Quando Jesus fala isso, ele não está dizendo assim, o reino vai chegar, está próximo, quer dizer, vai chegar. Não, mas ele está dizendo que com ele, o reino está acontecendo. O tempo se cumpriu, o tempo se completou. Então o reino é a realização do projeto libertador de Deus no mundo. O reino está próximo porque Jesus é o reino em pessoa. Os pobres agora têm vez e têm voz. Os marginalizados são incluídos, são integrados. Os doentes são curados. Os paralíticos andam, os cegos enxergam, os mudos ouvem. Quer dizer, a libertação está acontecendo. A vida está acontecendo. Porque o reino de Deus chegou na pessoa de Jesus, na sua prática, na sua ação libertadora e transformadora. E para acolher este reino, para participar deste reino, Jesus apresenta duas condições: a conversão e a fé no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se não quer dizer mudar de religião, quer dizer mudar a mente e o coração, reformular os valores da vida, para que Deus ocupe nela sempre o primeiro lugar. É rever e remover em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus e dos irmãos. Portanto, conversão significa mudança radical de mentalidade, que envolve o jeito de ser, de pensar e de agir. Nós vimos um exemplo muito concreto de conversão na primeira leitura do livro de Jonas. Quer dizer, a conversão como deixar o caminho errado, como deixar o pecado. Qual era o pecado de Nínive, dos habitantes da cidade de Nínive? A opressão, a idolatria. Então, Jonas foi enviado por Deus àquela cidade para dizer, olha, ou vocês se convertem, ou vocês abandonam este caminho errado, coloquem Deus no centro da vida de vocês, ou vocês vão ser destruídos. E diante do anúncio de conversão, do apelo que Jonas fez, em nome da palavra de Deus, todos se converteram. E diz o texto que Deus desistiu do mal que eles iam fazer. Não é Deus que iria fazer o mal à cidade de Nínive. O povo pensava assim, no tempo de Jesus, se pensava que Deus castigava, que a doença era castigo, aquela coisa toda. Mas não é Deus que castiga. São as pessoas que insistem em percorrer caminhos de egoísmo, caminhos de opressão, de recusa de Deus, que acabam realmente se castigando. Então não é Deus que iria castigar os habitantes de Nínive, mas se eles continuassem naquele caminho errado, aí sim, eram eles que iriam se destruir. Na perspectiva de Jesus, não é possível que esse mundo novo de amor, de justiça, de paz, se torne uma realidade sem que as pessoas renunciem ao egoísmo,
ao orgulho, à autossuficiência e passe a escutar de novo Deus e as suas propostas. Converter-se, portanto, é redirecionar a nossa vida para Deus, para os valores da sua palavra. Crer no Evangelho não quer dizer apenas conhecer o que está escrito num livro. Quer dizer aceitar Cristo e todos os valores que Ele propõe para a nossa vida. Crer no Evangelho é escutar a sua palavra e conformar a nossa vida aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, às bem-aventuranças. Crer no Evangelho é fazer dele o guia da nossa própria vida. O Evangelho, a palavra de Deus, portanto, deve ser o nosso guia. Isso é crer no Evangelho, é orientar toda a nossa vida, todas as nossas escolhas, todas as nossas opções pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Acreditar é escutar essa boa notícia de salvação e libertação. O Evangelho que Jesus propõe e fazer dela o centro à volta do qual se constrói toda a nossa existência. Crer no Evangelho é viver à sua altura. Por isso que São Paulo vai nos exortar a vivermos à altura do Evangelho. É fazer opções iguais à de Jesus. Então, crer no Evangelho é fazer opções iguais à de Jesus. Então, logo após fazer essas duas condições para acolher o reino, Jesus então faz o convite para continuar e completar esse reino. Cristo convida os primeiros 4 apóstolos e hoje todos nós. Esses 4 significa universalidade, representam os 4 pontos cardeais, ou os 4 cantos da terra. Quer dizer que o reino, o Evangelho, são destinados a toda a humanidade. Os confins do universo hão de contemplar a salvação do nosso Deus. Vinde comigo, farei de vós pescadores de homens e mulheres. O Evangelho fala pescadores de homens. Eu acrescentei pescadores de mulheres porque a Bíblia foram escritas por homens, dentro de uma cultura machista. É claro que Jesus quer que homens e mulheres sejam pescadores. E ser pescador de homens e mulheres é ser sinal de vida. É tirar seres humanos das diversas situações de morte. É restituir a vida às pessoas, restituir aos homens e mulheres a dignidade. Ser pescador de homens e mulheres é inserir as pessoas na dinâmica do reino, na cultura da vida, na cultura do Evangelho. Ser pescador de gente, de homens e mulheres, é atrair as pessoas à vida plena que Jesus oferece. E Ele continua nos chamando hoje para sermos os pescadores de gente, de homens e mulheres que o mundo precisa. Ele diz para todos nós: preciso de alguém que abra os ouvidos das pessoas para que consigam escutar as boas notícias que Deus está querendo comunicar. Ele está dizendo: preciso de vocês para dizerem às pessoas, para largarem os caminhos do mal, da injustiça, do egoísmo,
do ódio, da violência, e abrir-lhes o coração para o amor, a misericórdia, para a solidariedade, a partilha e a fraternidade. E ele diz também: não tenham medo, não fujam, eu estarei com vocês todos os dias, mas eu quero precisar de vocês. Levantem-se e vão. O Evangelho vai dizer que os apóstolos, os primeiros, os discípulos da primeira hora, ao ouvirem o chamado de Jesus, abandonaram as redes, deixaram o pai, a barca, enfim, largaram aquela vidinha deles, a profissão, e se colocaram no seguimento de Jesus. Então veja a disponibilidade, a presteza desses primeiros discípulos. E cada um vai para casa hoje pensando nisso, refletindo isso. Quais são as redes que eu preciso deixar para seguir Jesus? Quais são as redes que eu preciso deixar para ser pescador de homens e mulheres? Vocês vão refletir isso. E a resposta vocês vão dar para Jesus. Porque Ele continua nos chamando, Ele continua pedindo para todos nós deixarmos as redes, os obstáculos, aquilo que nos atrapalha de nos colocarmos no seu segmento. Então estejamos abertos, a ouvir os apelos de Jesus, que continua a passar pela nossa vida, pelo nosso meio, a nos chamar.